Mensagem que salva. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10. Efésios 6, do 10 ao 20, para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar, amados? Senhor, obrigado por nós estarmos diante, mais uma vez, dessa singular oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Te louvamos pela nossa liberdade em nosso país, e também por esse presente do Evangelho que foi revelado aos nossos corações um dia. Que o Senhor possa falar conosco, nos animar, nos despertarmos, causar todo o efeito contido no poder da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Paizinho. Assim nós oramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é muito precioso nós prestarmos muita atenção nesse texto em que Paulo escreve aos Efésios, porque esse texto aqui, ele está contido numa carta de muita praticidade do Evangelho. Alguns comentaristas dizem assim que essa carta aqui, ela tem menos informações técnicas, teológicas, mas é de uma piedade muito grande, muito fácil da gente compreender. Mas não é porque ele escreve de uma maneira mais branda, mais simples, que ela não tem o seu valor, o seu peso, porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. E nós devemos guardá-la em nosso coração, as 7 chaves, guardar, zelar por ela. Quando essa carta foi escrita, o nosso irmão apóstolo Paulo estava prisioneiro, numa prisão domiciliar lá em Roma. Está lá em Atos capítulo 28, a descrição do que ele estava passando. Prisioneiro, era um prisioneiro político, foi acusado de ser o principal mentor de toda aquela patifaria que teve lá em Roma, aquele incêndio. Todos os irmãos foram acusados, seriam culpados por aquela tragédia lá em Roma. Por volta do ano 60, 65, essa carta foi escrita. Então, nessa prisão, na segunda prisão de Paulo, bem dizendo aqui, o apóstolo Paulo escreve com muita propriedade, e o tema central dessa carta é sobre nós, a igreja do Senhor. O tema principal dessa carta é a igreja. Irmãos, preste atenção no que esse texto traz para nós essa noite. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que o apóstolo Paulo, queridos, traz aqui 3 coisas aqui? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos numa pessoa e na força do seu poder.
Você já pensou alguma vez que você teria condições de enfrentar o adversário das nossas vidas? Já pensou? Passou alguma vez? Você sendo uma ovelha, já passou pela sua cabeça algum momento de uma mínima capacidade que fosse para você enfrentar o adversário da tua alma? Isso acontece muito em filmes, né? Na ficção, tem homens tão cheios de si que enfrentam o diabo, vence o diabo, dá um nó no diabo, Exterminador do Futuro, né, o fim dos dias, o sexto dia. Gente, mas que coisa bizarra. Que coisa bizarra, porque nas entrelinhas dessa cultura, desses filmes, está sendo pregado que todo ser humano é capaz de enfrentar o mal, é capaz de vencer o adversário. Quanto que, na verdade, a Bíblia nos afirma que é delegado para nós uma pessoa que nos salva. Apenas uma pessoa em toda a criação que é capaz de nos salvar. E essa pessoa nós conhecemos, que é Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, ao demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Entenda, nas entrelinhas, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte, nas entrelinhas, igreja, todo o poder para a nossa vitória emana de uma pessoa, que é Jesus. Cristo é a única pessoa capaz de fortalecer os seus discípulos, de defender os seus discípulos, de soprar sobre nós o seu Espírito e nos capacitar a enfrentarmos as adversidades, uma mente ardilosa, uma mente maligna, que é um anjo espiritual, são seres espirituais que militam contra a nossa vida. Sem a pessoa de Jesus, sem o poder que vem do Senhor para nós, somos presas fáceis, frágeis, debilitados diante do nosso adversário. Não é à toa, amado, que quando o Senhor, na sua criação, Ele criou aquele animalzinho lá, chamado ovelha. A ovelha, se não for a única, é uma das poucas criaturas na natureza que precisa constantemente estar aos pés do seu pastor, obedecer aos seus comandos, gozar de todo o privilégio desse guardião, desse protetor, desse cuidador, para que ela tenha vida. Ovelha sem pastor, queridos, é petisco na boca de lobo, é enganado facilmente pelo adversário das nossas vidas. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, sede fortalecidos no Senhor e também na força do seu poder. Precisamos, como igreja, como povo do Senhor, entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus, mas também precisamos conhecer o poder que Ele tem. Precisamos conhecer o poder do nosso Deus. Precisamos saber do que Ele é capaz de fazer. Aonde está o poder dEle? Como se beneficiar, ser protegido pelo poder do Senhor? A primeira vez nas Escrituras, amados, preste atenção nisso. A primeira vez nas Escrituras que o poder de Deus foi manifesto, quando foi? Lá em Gênesis, capítulo 1. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia um caos, lembra no texto? Não vamos ler o texto lá. Mas o poder do Senhor na criação já deixa o nosso coração estupefato de ver tanto poder que Ele tem nas suas mãos. O que que Deus precisou para criar a natureza? O que Deus precisou? Falar. Oralizar o seu pensamento. E quem já fez discipulado aqui, né? Já entende que aquele som que saía da boca do Senhor, aqueles verbos em formato de ordem que saíram da boca do Pai, quem era aquele verbo? Aquele verbo era o próprio Jesus. João nos revela lá no seu evangelho que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi criado, sem Ele nada se fez.
Tudo foi criado pelo nosso Senhor. Lá no princípio, irmãos, o poder de Deus é manifesto apenas no falar. O Senhor proferia um verbo, uma ação, o Espírito Santo ia lá e realizava aquilo, trazia aquilo à existência. De forma que nós entendemos que Deus é o nosso Pai, Jesus estava com o Pai na criação, e o Espírito Santo é aquele que confere vida e traz à existência tudo aquilo que não existia antes, que é a pessoa da Trindade, que é o poder que atua como a mão de Deus realizando as coisas, obedecendo o verbo. Amados, quando nós pensamos que o poder de Deus na criação começou a criar coisas, vamos pensar um pouquinho, então, como que é o poder de Deus criativo, o poder do Senhor na criação? A Bíblia fala que a terra era sem forma. Você gosta de coisas sem forma? Gosta? Coisas sem formas? Você está sentado numa cadeira que um dia foi projetado por alguém, dando forma àquilo para que acomodasse o seu corpo, a sua coluna, para que você pudesse descansar, suportar, sabe assim, um bom tempo sentado, para que você descansasse. O poder de Deus, amados, ele transformou aquilo que era sem forma em formas. Aquilo que era vazio começou a ser preenchido pelo poder do Senhor. Aquilo que era trevas ante a face do abismo começou a ser trabalhado pelo poder do Senhor apenas por sua voz, e aquilo começou a ganhar vida. Então, o poder de Deus criativo, ele traz, imbuído no seu poder, ele organiza, ele dá forma, ele deixa as coisas compreensíveis, descritíveis, ele embeleza, o poder de Deus embeleza tudo aquilo para o qual ele é endereçado. O poder de Deus, quando atua em qualquer lugar da criação, traz beleza, é apresentável aos olhos, dá firmeza, foi isso que aconteceu na criação, traz uma completude, uma plenitude a todos, a tudo aquilo que foi criado e a todos aqueles que são criados pelo poder do Senhor. É muito fácil da gente guardar isso no coração. Quer saber se é o poder de Deus que está atuando num determinado segmento da vida? Perceba se aquilo se torna melhor, se aquilo se torna harmonioso, se aquilo traz uma beleza, uma sabedoria por trás daquilo. É o poder de Deus. Guarde bem isso, porque lá na frente nós vamos ver como que o inimigo ataca a sua igreja, como que ele ataca as nossas vidas. Então, o poder divino, amados, sempre transforma algo pequeno em grande, algo defeituoso em funcional. Sempre cura, sempre atua restaurando, construindo, colorindo, embelezando. Eu tenho assim uma certa facilidade para compreender esse tema da palavra do Senhor, a criação de Deus e o seu poder. Se um dia eu fosse arquiteto, eu teria até um slogan, né, para o meu escritório de arquitetura, né? Está lá, JC Arquitetura, arquiteto, ampliando e espalhando a criação divina. Olha só, é bem comprometedor, né? Já pensou se eu faço um projeto e o projeto cai e dá errado, né? Mas, gente, tudo que é belo, tudo aquilo que é harmonioso, Deus está por trás. Certa vez eu estava evangelizando um grupo de crianças, assim, bem pequeno, eu falei, como é que eu vou falar de Deus para essas crianças, né? Cheguei para elas e falei assim, você sabia que tudo aquilo que é cheiroso é de Deus? Tudo aquilo que é bom, é prazeroso, cheiroso, é de Deus? Num lugar assim bem afastado, né? Bem simples. Então, se você quer saber se a vida de uma pessoa é governada pelo poder de Deus, amados, cada vez mais essa pessoa estará se limpando. Por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se ainda, mas aquele que está limpo, se limpe cada vez mais. Então, tudo aquilo que é belo, cheiroso, tem o poder de Deus, tem o dedinho de Deus por trás. Amados, mas o poder de Deus não é apenas criacional, não está apenas na beleza, isso já daria para a gente conversar por muito tempo aqui. O poder de Deus também atua naquilo que foi afetado frontalmente por causa do pecado. A Bíblia diz assim, de uma forma resumida, que toda a natureza geme, aguardando a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, não é assim lá em Romanos? Mas a Bíblia fala assim que o poder de Deus também atua
naquela área da criação que mais foi destruída e afetada pelo pecado. O que foi afetado pelo pecado, tamanho assim? O nosso coração, a nossa vida, os seres humanos. Você já parou para pensar o quanto que a humanidade está louca? Loucamente louca? O quanto que a humanidade está, de uma certa forma, sendo bestializado, ficando irracional cada vez mais? Será que o poder de Deus também atua no coração humano? É capaz de atuar? Lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, não precisa abrir, mas lá tem uma descrição do estado espiritual que se encontra o ser humano. Pode, por um acaso, o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo se livrar das suas manchas? Naturalmente falando, não, isso é impossível. Uma pessoa africana, o etíope, mudar a cor da sua pele, isso é impossível. E também um leopardo se livrar das suas manchas é impossível, porque é a natureza que foi criada assim. Mas Deus, amados, assunte bem para isso. Deus, usando a ilustração da criação, mostra, e nem tão pouco vocês conseguem fazer o bem, acostumado que estáis a fazer o mal. Quem é que pode arrancar o mal do nosso coração? Quem é que pode vencer por nós aquela contaminação que não é natural, não foi da natureza, mas que entrou na criação de Deus e destruiu a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas? Deus tem esse poder também para mudar e transformar a nossa natureza. A melhor manifestação de Deus para nós que provamos esse amor, esse poder, não está na criação, está em nos resgatar e nos livrar do império das trevas, do reino da maldade, nós vamos ver daqui a pouco. Amados, o poder de Deus alcança o coração humano. Se você pensa que você tem pecado que você não consegue vencer, é porque você que está lutando contra ele. Nós precisamos, todos os dias, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ezequiel capítulo 36, esse nós vamos ler. Ezequiel 36, do 24 ao 29. Preste bem atenção no versículo 26 e o 27. Vai ser projetado ali. Ezequiel 36, do 24 ao 29. Diz assim, olha: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Queridos, quem é que tem o poder de mudar a natureza humana, senão o nosso Deus? Quem é que tem o poder de mudar os corações, senão aquele que tem o poder também sobre o pecado e a maldade? Foi esse o testemunho de João Batista, quando ele começou o seu ministério, apontando para a multidão dos seus discípulos e dizendo assim, olha, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo disto, que nós precisamos confiar no Senhor, sermos fortalecidos em Deus e na força do seu poder, é que Paulo agora escreve os versículos seguintes, que eu gostaria que você ficasse bem concentrado na explicação desse texto. Amados, tudo que nós precisamos fazer é tomarmos posse daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Os 3 verbos que seguem o texto aqui, eles são verbos passivos. Não são verbos de atividade, são verbos de ações passivas. Para tornar-se resistente, possar resistir o dia mau,
Estais, pois, firmes, cingindo o vosso lombo com a verdade. Irmãos, resistência, permanência inabalável. Estais, pois, firmes. Por que, amados, que são verbos passivos? Se você quiser ler, conhecer um pouquinho mais disso, estava lembrando desse texto. No ano de 98, eu ganhei um livro do pastor Lauril, ele era capelão lá do hospital, eu trabalhava lá na portaria. Ele me deu um livro do pastor Watmani, um pastor chinês do século passado. Escreveu uma obra muito boa, chamada Vida Cristã Normal. E ele trata com muita maestria esses 3 verbos aqui. Por que resistência, irmãos? O que significa o verbo resistir? Resistência, meu amado, a pessoa está posta num lugar. Ela não é chamada a sair dali para militar. Ela é chamada a permanecer ali. Se alguém empreender força frontalmente a ela, ela não deve mover o passo dali. Se alguém empurrar de lá para cá ou daqui para lá, ela não deve ceder àquela pressão. Não deve ceder àquela força. Porque ela foi posta num lugar e ela precisa permanecer ali. Mas só vai permanecer na posição em que o Senhor coloca, irmãos, quem confia e depende do poder do Espírito Santo. É exatamente isso porque, quando Paulo fala assim, quanto aos demais, ele faz um link com toda a sua carta. Vamos ler um pouquinho, capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios? Não vamos ler todos, mas preste bem atenção como que começa o capítulo 1. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele traz aquele concreto para a caixaria, sabe? Aquele alimento para a alma, dizendo o seguinte, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Falta alguma bênção? Falta? O texto está dizendo que Deus é bendito porque Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amados, não tem mais nada para você receber de bênção. No sentido espiritual, amado, você já está mais do que enriquecido. Você já está mais do que redimido, justificado. O texto continua aqui. O texto fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos por adoção. Já somos adotados. Já somos filhos e filhas do Senhor. Falta alguma coisa para você, meu amado? Será que a posição de filho de Deus e filha de Deus, do Altíssimo, é pouca para nós seres humanos? Um tempo atrás eu tinha uma camiseta, acabou? Tem uma ideia, nosso brother empreendedor ali, tinha uma camiseta que dizia assim, olha, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Usei aquela camiseta até esgarçar, sabe? Era um novo convertido, mas eu tinha uma alegria de saber que eu era filho de Deus, amado. Faltava muita coisa, como sempre vai faltar alguma coisa na nossa vida, no sentido material. Não há limite para quem vive segundo a ganância. Não há limite para quem vive segundo o desejo das coisas materiais. O diabo sempre vai atacar, você precisa de mais. Olha o carro do vizinho, ele trocou. Olha, sabe, aquele prédio construído do seu lado, que casa linda, sempre vai ter mais. E as astutas ciladas do diabo é exatamente isso, para nos demover de uma posição que não tem mais espaço para a gente ser abençoado, queridos, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Quando nós vivemos essa realidade diariamente, amado, a gente acorda pela manhã inspirado, já querendo falar com o Papai do Céu, já querendo orar, já querendo louvá-lo, sabe, querendo fazer um culto para Ele de manhã, querendo abraçar, ser grato ao Senhor, querendo ver o rosto do Pai através das orações, querendo ouvir a voz do Senhor através da leitura das Escrituras. Não existe posição maior do que aquela que o cristão possui em Cristo Jesus. Então Satanás ele vai trabalhar assim, ele vai tentar sempre forçar a pessoa a ser insatisfeita nessa vida. E quando ele consegue mover o pé daquele cristão
para que ele seja insatisfeito, ele começa a tirar os olhos da sua herança espiritual, das suas bênçãos que ele tem em Cristo Jesus, e começa a correr igual um doido atrás das coisas. Como diz o escritor aos Hebreus, corre atrás do vento. Começa a correr atrás das coisas que vão ficar aqui, que vão, sabe, assim, desgastar, e que muitas vezes serve até como briga depois para os descendentes, né? Para os herdeiros. A gente nunca viu uma pessoa brigando por herança espiritual, vemos? Quem dera, né? Uma pessoa olhar para um cristão e falar assim, eu quero aquilo que ele possui, eu quero essa intimidade com Deus, eu quero essa alegria que ele tem. Sabe quem é que fica por trás dos ímpios? Com ódio terrível, quando o cristão vive essas bênçãos? Satanás. Satanás odeia o cristão. Mas se for um cristão que corre atrás das bênçãos, das coisas materiais, ele fica contente. Deixa ele lá, deixa ele se cansar ali, deixa ele ficar iludido com essas coisas. É normal, você não tem tempo para oração, você vive cansado, não é assim? Ele jogando, sabe? Mentiras na mente, fazendo com que a pessoa se esvazie de Deus, tira os olhos do Senhor. Queridos, resistência, o verbo resistir é um verbo passivo, para não arredarmos o pé de onde Cristo Jesus nos colocou, para não abrirmos mão daquilo que Jesus conquistou por nós ali na cruz. Resistência. Mas o verbo também, queridos, um outro verbo que está aqui, que é muito importante da gente pensar nele um pouco, é o verbo permanecer inabalável. Resistência, permanecer inabalável. Dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Permanecer inabalável está em a pessoa resistir todas as pressões. Tem a figura, a imagem de um prédio construído sobre um fundamento, sobre alicerces profundos, e que resiste todas as tempestades, intempéries, ventos, furacões, em que a pessoa passa pelas perseguições, passa pela tempestade e não cai, não tomba. Já encontrou algum paralelo disso? Certamente, quando nós estamos comentando sobre isso, o Espírito viaja na nossa mente, né? Qual foi a expressão que Jesus usou lá na parábola do semeador? Aquele coração que é fértil, a semente que é a palavra de Deus cai nele, por achar terra profunda, uma sementinha produz uma por 30, uma por 60, outra por 100. Multiplica-se aquele fruto, aquela semente, aquela lavoura no coração. Mas toda árvore, ou todo coração que recebe a palavra de Deus, que tem pedras, que fica na superfície, vem o sol, vem as aves de agouro, vem e levam aquela semente embora, não é assim? Então, quando nós pensamos assim, que nós precisamos permanecer inabaláveis, nós temos que ter uma base abaixo de nós, que é suficiente para nos guardar em meio às tempestades. Eu não tenho poder contra nenhuma tempestade, ninguém tem. Temos que conhecer quem é o chão em qual nós colocamos a nossa vida. Jesus diz assim, todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateu os ventos, desceu a água dos rios, foi grande a tempestade sobre aquela casa, mas não teve avaria nenhuma, permaneceu de pé. Porque o que sustentou aquela casa, aquela habitação, não é a qualidade dos materiais ou o morador que está ali. Foi o chão que deu sustento àquela força opositora. Então, queridos, quando nós pensamos que nós devemos ser inabaláveis, nós devemos buscar o conhecimento do Senhor dia após dia. E sabe como que o maligno ataca nessa área? Exatamente isso. Não precisa estudar. Não precisa ir para a escola dominical, não precisa ir para os cultos. Cultua a Deus em casa. Para que com os irmãos? Deus, inspirando o apóstolo Paulo, aqui nessa mesma carta, no capítulo 4, diz que o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, que somos nós, é semelhante a um corpo físico. E nesse corpo, Deus levantou uns para apóstolos, outros para mestres, doutores, evangelistas, profetas, lembra? São 5 ministérios que fazem uso da palavra de Deus. E ele explica, para que todo o corpo seja edificado. Então, quando nós pensamos assim, vem pensamentos, que eu não preciso ler a Bíblia, porque o que eu sei já é o suficiente, o vento já começou a balançar a sua casa. Quando nós pensamos assim, que não precisamos mais buscar o Senhor, conhecer o Senhor,
já começou a aparecer trincas nas nossas paredes internas. O vento já começou a trepidar a nossa habitação, a nossa casa. Amados, permanecer inabaláveis, estáis pois firmes. Não precisa fazer nada além daquilo que Cristo já fez. É apenas vivenciar a vontade do Pai e seguir a palavra do Senhor. O texto prossegue, amados, quando Paulo fala assim, olha, nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Ele não deixa de uma forma abstrata quem são os nossos inimigos. Ele quase que desenha que os nossos opositores são seres espirituais, seres que têm o seu poder, eles detêm o poder, que eles não estão só, têm um exército, são principados. Principados é a figura de uma pessoa que governa com a sua sabedoria, com as suas estratagemas, através dos seus ideais. Potestade é um braço de poder desse rei. É o braço que faz as coisas executarem. São os executores desse principado. E também os dominadores são aqueles que aprisionam as pessoas, que dominam, que escravizam. São seres que tiram a liberdade do outro. Conseguem compreender? Os dominadores tiram a liberdade dos outros que são livres. Forças espirituais do mal. Sabe por que Paulo escreveu isso aqui, meu amado? Porque exatamente lá no capítulo 2, ele trata dos nossos delitos e pecados. Ele fala assim, olha, sabendo que vós estavas mortos nos vossos delitos e pecados, e que Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. E esses delitos e pecados agora, quem cometem eles, são os filhos da desobediência, ou os filhos da ira. Vamos ler lá? Capítulo 2, bem no comecinho. Diz assim, ó, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Amado, sabe o que ele escreve isso lá na frente? Nas entrelinhas, ele está explicando o seguinte, antigamente, todos nós andávamos nos desejos das nossas paixões, nos desejos da nossa carne, na concupiscência da nossa carne. E vocês sabem, irmãos, quem é que estava sobre a nossa vida? Um principado, uma potestade, nos governando, nos aprisionando em nossas paixões. Nós estávamos mortos, mas Cristo nos vivificou com Ele, estando nós mortos. Aí ele exorta a igreja em Éfeso, e juntamente as nossas vidas hoje, para que nós não vivemos mais sobre aquele domínio do tempo passado, sobre as nossas maneiras antigas da nossa vivência. Antigamente nós vivíamos no fruto dos nossos pensamentos, aquilo que nós achávamos, nas nossas paixões, nos nossos desejos, e éramos mortos, e éramos por natureza filhos da ira, como diz o texto, lá em capítulo 2. Quando Paulo fala assim, olha, prestem atenção, Cristo libertou vocês, transportou vocês para o reino do Filho do seu amor, agora não vivam mais daquela antiga maneira que vocês viviam. Por que isso, irmãos? Porque toda vez quando eu ajo por mim, segundo o meu pensamento, aquilo que eu acho, e se isso que eu acho, aquilo que eu vivo, não é condizente com a palavra do Senhor, eu estou saindo do campo da influência do poder do Senhor sobre a minha vida. Mas toda vez quando nós dirigimos a nossa vida à palavra do Senhor, o poder de Deus é manifestado em nossas vidas. Deus tem poder? Nós sabemos que tem, meu amado. Mas por que muitas vezes esse poder não se manifesta em nossas vidas? Porque escolhemos desobedecer. Temos nosso coração endurecido, dominado pelas nossas paixões ainda. E achamos que somos guiados pelo poder do Senhor. O poder de Deus, irmãos, resumindo aqui esse texto, ele atua combatendo a nossa própria natureza caída. O maior milagre de Deus
não está em criar o sol, porque o sol é um propósito temporário, e faz tempo que ele está aceso pelo poder do Senhor. Mas o maior poder de Deus é quando ele manifesta, mudando a nossa essência, mudando a nossa natureza, trabalhando o nosso coração de pedra e colocando o coração de carne, tirando o nosso espírito, sabe assim, obstinado, aquela natureza terrível, insubjugável, sabe assim, indomável, vencendo por nós a nossa natureza e revelando o poder da Tua palavra em nossas vidas. Muitas vezes nós oramos, pedimos para o Senhor uma bênção, e essa resposta não vem, porque nós precisamos depender do Senhor e entregar-nos ao poder desse Cristo, para que Ele atue em nossos corações. Quando Paulo falou isso, ele diz o seguinte: olha, vocês foram libertos de uma maneira de viver, vocês foram transportados de um reino para um outro reino agora, e é nesse reino que vocês precisam agora depender para viver nele. Faz sentido nós professarmos fé em Cristo e vivermos de uma maneira contrária a essa profissão de fé? Falar que Cristo Jesus é amor, mas eu não consigo amar? Falar que Cristo Jesus, eu estou anunciando o Evangelho da paz, mas eu não vivo a paz do Evangelho? Faz sentido, meu amado, a gente professarmos, como nós lemos no início do culto, né? Nada nos separará do amor de Cristo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas esse poder não atuar em nossas vidas, em nossas mentes e corações. Quando isso acontece, meu amado, a igreja perde o seu poder de testemunhar. A igreja deixa de viver o poder do Evangelho. E é uma coisa mais berrante que pode acontecer, é um cristão anunciar Cristo e não ser governado pelo poder do seu Senhor. O poder de Cristo não atuar no coração e na vida de quem professa fé no Senhor. Amados, Deus tem o poder de transformar as nossas vidas e também transformar e salvar toda a nossa casa. Nós cremos nisso, mas começa pelos nossos corações. Estar, pois, inabaláveis, estáis, pois, firmes. Quando nós passamos a prestar atenção nas armaduras que Paulo fala nesse texto, podemos entender certamente a guerra que aquilo advém, ou os ataques do maligno. Quando a Bíblia fala assim, para nós cingirmos o nosso corpo com a verdade, o que o diabo vai tentar fazer, meu irmão? Se o Evangelho, se a Bíblia, inspirada pelo Espírito, falou para Paulo assim, diga ao meu povo para se vestir, se cingir da verdade. Qual é o pai da mentira? Não é Satanás? Lá em João 8:48, vocês têm por pai o diabo, que ele é o pai da mentira, e mente desde o princípio, é homicida desde o princípio. Quando nós fomos exortados por Paulo, pela palavra do Senhor, para vestirmos a couraça da verdade, irmãos, Satanás é ardiloso, ele é o mestre das mentiras. Ele tentou Jesus distorcendo a palavra do Senhor. As maneiras em que ele atrai, ou em que ele atua na mentira, irmãos, é interpretar as Escrituras de uma maneira distorcida, fazendo com que as pessoas não creiam na pura palavra do Senhor, algo espúrio. Ele se disfarça em anjo de luz. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, até Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele também induz os seus ministros a se transformar em ministros da justiça. Então, amados, com a verdade, nós seremos protegidos dos ataques ardilosos de Satanás. Ele é mestre em disfarce. Ele é mestre em corromper. Ele é mestre. Ninguém consegue se enfrentar as suas mentiras se não tiver submisso ao senhorio de Cristo. Quando a Bíblia fala assim para nós usarmos os calçados ou calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, eu queria me deter um pouquinho com vocês aqui, explicando uma situação. Quando nós lemos assim, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, irmãos, os nossos pés tocam a terra, os nossos pés deixam marcas, deixam uma direção. Toda pessoa que passa por um caminho, se alguém observar pelas suas pisadas, mostra de onde ele veio e para onde ele vai. O Evangelho é o único capaz, irmãos, de dar rumo à nossa vida. O Evangelho é o único capaz
de mostrar para nós de onde nós viemos, o que aconteceu com as nossas vidas e para onde nós iremos. O Evangelho da Paz comunica a pacificação de toda a inimizade que havia entre os nós, seres humanos perdidos, e o nosso Criador. Então, quando nós calçamos os nossos pés com o Evangelho, na preparação do Evangelho da Paz, nós estamos dizendo para o mundo o seguinte, que a nossa vida, que o nosso testemunho apontam para eles uma esperança em que pode haver paz entre o nosso coração e o coração do nosso Criador. Por isso que chama-se Evangelho da Paz. Mas numa leitura próxima também, uma leitura muito próxima que um comentarista trouxe, é que nós devemos nos preparar os nossos pés para anunciar o Evangelho da Paz. Isso envolve o conhecimento das doutrinas, os textos, a preparação, como diz Paulo lá a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E todo obreiro esteja preparado, manuseie bem a palavra da verdade, né? Manusear as Escrituras. Mas também, olha uma possibilidade de uma tradução. Calcem bem os pés de vocês com a preparação que o Evangelho da Paz causam em suas vidas. Calçar os pés com a preparação que o Evangelho traz para as nossas vidas. O Evangelho traz preparação ao nosso coração, irmãos? Sim. O Evangelho nos capacita, nos habilita. Ele mostra o que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor para que Ele age em nossas vidas. O próprio Evangelho capacita um mensageiro. É uma possibilidade muito próxima aqui desse texto, dessa tradução, e que faz uma diferença. Porque se aquilo que eu vou anunciar para o outro não fazer diferença na minha vida, está fora. Se aquilo que eu proponho levar para os povos que não conhecem, para as pessoas que não conhecem o Senhor, se aquele evangelho não tratar comigo em primeiro lugar, como é que eu vou testificar para o outro? A mensagem de Deus salva, mas eu vivo como perdido. A mensagem de Deus transforma, mas meu coração é duro o tempo todo. Sabe, dura cerviz. Eu não tenho mudanças na minha vida. Nós não sofremos a ação desse evangelho. Como é que a gente vai anunciar para o outro? Então, certamente o evangelho causa uma preparação nos nossos pés para anunciarmos essa palavra. Como que Satanás ataca nessa área do evangelho, irmãos? Ele faz com que a pessoa se perca dentro de si, que ela torne-se um repetidor do evangelho para os outros, mas se esquece de que aquele evangelho que tem que transformar primeiramente a sua própria vida. Não foi isso que Jesus falou lá em Mateus, no Sermão da Montanha? Vocês, hipócritas, vocês querem percorrer o mundo para tornar um prosélito, e depois fazem dele 2 vezes mais digno do inferno do que vocês mesmos. Como é que você quer tirar o cisco do olho que está no teu irmão, mas não enxerga uma trave que está no seu olho? Hipócrita, vá primeiro, tire a trave do teu olho, e depois venha e ajude o teu irmão. Amados, esse presente da salvação do Senhor, ele não é um presente estático. A presença do Evangelho em nossas vidas modifica-nos cada dia mais. O poder do Evangelho não é apenas para nos salvar, mas também para nos santificar, comunicar a justiça de Deus em nossas vidas e trabalhar os nossos corações. Então, quando nós pensamos assim que o Evangelho da Paz deve estar nos nossos pés, irmãos, primeiramente no coração, primeiramente dentro de nós, na nossa mente, nas nossas vidas, para que isso ganhe o sabor, para que a luz acenda. Evangelho não praticado, irmãos, é igual uma lamparina. Pode até ter querosene ali, mas não está aceso. Precisa o poder de Deus atuando em nossas vidas. Amados, como que você tem entendido o Evangelho do Senhor? Você tem percebido que nós precisamos confiar estritamente a nossa vida nas mãos de Jesus, do nosso Senhor? E que toda a nossa vida, diariamente, precisa estar exposta a esta palavra, a este Evangelho, para que o poder do Senhor mude as nossas vidas, mude-nos por completo, começando do nosso interior para fora. Amados, Satanás, ele sabe de tudo isso. Quando Paulo escreveu isso, Satanás, ele teme isso aqui. Ele teme que nós coloquemos a nossa vida diante do Evangelho todos os dias.
que nós o busquemos em oração com toda a súplica por todos os santos diariamente. Porque quando nós vivemos isso, irmãos, a igreja do Senhor é fortalecida no poder de Jesus. E ela ganha poder para testemunhar. E as pessoas que Deus quer salvar através das nossas vidas, no lugar em que nós estamos ou estivermos, essas pessoas serão tocadas pelo brilho do próprio Senhor Jesus em nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos. Mensagem que salva.